Já pensaram no que é que torna uma cidade sustentável? É uma grande pergunta e é difícil responder em 25 minutos. Mas nesta edição do Ecoáfrica vamos explorar a questão ao máximo. À medida que mais pessoas se mudam para as cidades, é importante garantir que elas são habitáveis e resistentes. Isto envolve tudo, desde fatores sociais e ambientais a alternativas de mobilidade. Bem-vindos ao Ecoáfrica. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Nos destaques de hoje, veículos a energia solar feitos na Tunísia vão em breve ser vistos noutros países africanos. Os chamados agentes do calor e o que podem fazer para nos ajudar a lidar com temperaturas extremas. E as bicicletas invadem as ruas de Kampala. Já repararam que fazer compras é agora muito mais caro? As alterações climáticas, a guerra na Ucrânia e os efeitos da Covid-19 estão a contribuir para a subida dos preços. Que tal cultivarmos as nossas próprias frutas e vegetais? Vamos até Joanesburgo espreitar um projeto pioneiro de agricultura urbana. Localizado junto aos arranha-céus do centro de Joanesburgo está o Lawrenceville, mas este não é o bairro de classe alta. Este ano, os preços dos alimentos na África do Sul subiram 14%, estando os residentes a passar dificuldades. Every day is hard. Como pode ver, os pimentões verdes costumam comprar a caixa por 35 rands. A semana passada estava a 75. A gasolina continua a subir, tudo está a subir. Então temos de gerir o dia a dia, temos de reduzir os gastos. Uma solução para esta situação pode ser a agricultura urbana. Este bairro, Lawrenceville, é apenas um exemplo do que é possível fazer em Joanesburgo. Nesta zona industrial renovada, Machepsou Makebini quer motivar os moradores a cultivar a sua própria comida. Isto é bonito, é menta, isto é muito bom, pode-se colocar no chá, eu adoro chá. A Senhora Verde, como é conhecida, é a responsável pelo Green Business College, um lugar que se dedica a inspirar pessoas a sujar as suas mãos, tendo rendimento com isso. A economia verde é grande, então nesta escola começamos com os frutos mais fáceis de plantar. Começamos pelo princípio, e o princípio é a comida. Cerca de 75 euros. Este instituto oferece um workshop de 5 dias que ensina a cultivar, cozinhar e conservar alimentos biológicos. Hoje, os estudantes estão a aprender a fazer chutney de pera e conservar vegetais. Para isso, precisam de alimentos básicos como vinagre, sal ou açúcar. Mas não é só, a escola vai mais além. Combinamos esta formação com competências empresariais, porque somos uma escola de negócios e também queremos que eles sejam empreendedores, para além de fazerem os seus próprios chutneys. Fui a uma aula de compostagem, onde aprendi que também se pode ter uma horta numa superfície dura. Não ter espaço não é desculpa. Também existem pneus. Foi também isso que aprendi, que podemos realmente converter os nossos resíduos em algo produtivo. A África do Sul pode produzir o suficiente para alimentar a sua população, mas em 2020, 1 em cada 4 famílias passarão fome por causa da subida de preços. Tornar os alimentos saudáveis mais acessíveis foi uma das razões pelas quais Kofelo Mipongo se dedicou à agricultura. Formou-se no Green Business College. Acredita que as pessoas nas cidades precisam de aprender a cultivar a sua própria comida. É o que ensinam os jovens. Espero nunca mais ouvir gente a dizer que tem fome. Estou a vê-los todos a fazer uma horta nos seus quintais. E eles começam a ver oportunidades, porque a agricultura, a permacultura oferecem muitas oportunidades. Há muito dinheiro aqui. Os seus cursos são gratuitos. Hoje, uma local veio mostrar como fazer vasos autorregáveis a partir de garrafas de plásticos velhas para plantar vegetais e ervas.
em casa competências valiosas em tempos difíceis. A nossa economia está a cair, mas com isto posso plantar os meus vegetais e comer em casa. E eles serão saudáveis e frescos. Depois de formar mais de 2.000 estudantes, são histórias de sucesso como estas que inspiram Machu Picchu a espalhar a sua mensagem ecológica. A comida é tudo. É aí que tudo começa. Todos têm de comer, com Covid ou sem Covid, com ou sem mudanças climáticas, com ou sem pobreza, as pessoas têm de comer. Cada nova horta e cada nova lição de jardinagem fazem muito mais do que ajudar as pessoas a satisfazer as suas necessidades alimentares. Estas competências agrícolas também aumentam a biodiversidade vital de insetos e plantas e qualidade do ar nas zonas urbanas. As hortas urbanas estão a surgir em todo o mundo e isso faz sentido por muitas razões. Por exemplo, ajudam a reduzir a quantidade de produtos transportados, diminuindo as emissões de carbono. Vamos então falar do trânsito que enfrentamos nas nossas cidades. O que podemos fazer contra ele? Encontramos uma solução na Tunísia. Eu faço a sua parte desta semana. Ruas congestionadas são um fato em Tunis, a capital da Tunísia. Isso significa poluição. O centro da cidade está repleto de veículos de entrega. Se fossem movidos à energia solar, a qualidade do ar poderia melhorar bastante. Uma startup germano-tunisina pensou nisso mesmo e está a fabricar veículos de 3 rodas movidos à energia solar. Não são necessárias estações de carregamento porque os veículos possuem painéis no teto. Escolhemos o veículo de 3 rodas porque é muito eficiente. Não consome muita energia e não pesa muito. Se o peso for leve e tivermos um motor elétrico muito pequeno de 1500 watts, se instalarmos um painel solar de 500 watts, funciona. Uma solução ideal para este retalhista, Adnan Eluz comprou um destes veículos e, pelos seus cálculos, poupa o equivalente a 150 euros por mês em combustível. Com motores elétricos, a manutenção é muito fácil. Não há radiador, nem mudança de óleo. Quase não precisa de manutenção e o motor é robusto e de muita qualidade. A startup germano-tunisina vendeu 146 triciclos na Tunísia. Planeia abrir filiais na Arábia Saudita e em Lagos, na Nigéria, onde se espera que em breve ajudem a reduzir a poluição, tal como fazem aqui em Tunis. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Seria muito mais divertido circular pela cidade num veículo que não agrava a poluição do ar que respiramos. Não era ótimo substituir os veículos de entrega por triciclos à energia solar? Mas o trânsito é causado sobretudo pelos condutores de carros particulares. Sem eles, as estradas estariam muito mais vazias e seguras. A próxima reportagem vem do Uganda e dá-nos uma ideia do que seria uma cidade livre de carros. As manhãs de domingo costumam ter menos trânsito em Kampala. Uma oportunidade para Rosima Weji passear pela cidade. Com apenas 9 anos, ela é o membro mais novo da Fun Cycling Uganda, um grupo local de entusiastas do ciclismo. Andar de bicicleta onde não há carros é divertido. Podemos nos movimentar. Quando há carros, já não. Temos de ficar na nossa faixa. Afiliada da Critical Mass Uganda, a Fun Cycling tem cerca de 100 membros.
O grupo reúne-se regularmente uma vez por semana para promover o ciclismo como uma opção de mobilidade sustentável e mais limpa. Todos vocês deviam andar de bicicleta para não poluir o meio ambiente. Na bicicleta não há emissões de gás nem de outro tipo. É apenas o vosso corpo, as vossas pernas e a vossa mente. Mas andar de bicicleta em estradas estreitas e com muito trânsito pode ser perigoso. Para resolver esta questão, os planificadores urbanos querem que as autoridades investam mais em infraestruturas de transporte não motorizado. As pessoas não deviam precisar de conduzir nos seus bairros para ir de casa à igreja, à loja ou ao supermercado. São viagens que podem ser facilmente feitas de transportes não motorizados. Penso que é uma receita para criar cidades mais inteligentes, mais bonitas e uma população saudável. Kampala testa agora sua primeira zona livre de carros. Chama-se Zona NMT e estende-se por cerca de 2 km, estritamente para ciclistas e peões. As autoridades já estão a ver benefícios. Roads are not built or constructed. As estradas não foram construídas para transportar veículos, mas para transportar pessoas. A partir do momento em que as estradas se focam só nos veículos e ignoram pessoas, então não são seguras. É por isso que, como governo, dizemos que devem haver instalações NMT. There must be what you call NMT facilities. Rose fica perturbada sempre que o trânsito intenso a empurra para a berma. Sinto-me assustada, mas o que se deve fazer é abrandar e não parar. Ao completar os seus 20 km do dia, Rose deseja que a infraestrutura seja melhorada para que mais pessoas se possam juntar a ela em passeios futuros. Ainda sobre o trânsito. Na Alemanha, os transportadores são responsáveis por 1/5 das emissões de dióxido de carbono. É desastroso para o meio ambiente. Quais são as alternativas para mais sustentabilidade? Encontramos algumas ideias interessantes na Europa. Este é um transporte de mercadorias com uma diferença. Só o som do ondular da água do rio acompanha Dirk Braumann enquanto percorre os canais de Berlim. Dirk transporta todos os dias cerca de 350 pacotes dos arredores da capital alemã para o porto central de Westhafen. O barco movido à energia solar é uma experiência da empresa de logística DHL. Penso que é ótimo que a empresa esteja a fazer estes testes reais e não apenas a planear de acordo com cálculos. Assim experimentamos e vemos os problemas logísticos. Por exemplo, esta manhã houve alguns problemas técnicos e o operador da empilhadora atrasou-se. A ideia é, eventualmente, automatizar as cargas e descargas. O tema fascina André Skinny. Este professor de Berlim investiga a melhor forma de transportar pessoas e mercadorias. Com as cidades entupidas com trânsito, a ideia de diminuir a poluição e reduzir o ruído faz todo o sentido. Até agora não aproveitamos ao máximo as vias marítimas como vias de tráfego e de transporte. Podemos fazer muito mais. Por isso, o que a DHL está a fazer é o caminho. Barcos sem emissões, muito silenciosos e que não fazem muitas ondas, podem ser utilizados tanto nas cidades como no campo. Não temos falta de vias navegáveis. Só em Berlim existem cerca de 200 quilômetros de vias fluviais navegáveis que podem ajudar a reduzir o tráfego rodoviário. Os transportes são responsáveis por 1/5 das emissões da Alemanha, que foram cerca de 150 milhões de toneladas em 2022. Este valor está muito longe do máximo de 90 milhões que o governo alemão diz ser necessário para ajudar a travar as alterações climáticas. A Agência Alemã do Ambiente defende, por isso, limites de velocidade de 120 km por hora na autoestrada e de 30 km por hora nas zonas urbanas. Com a simples redução da velocidade nas estradas, a Alemanha conseguiria reduzir 6 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa por ano. Mas André Skinny
tem uma teoria para esta dificuldade de impor limites de velocidade. A culpa é basicamente de todos. Todos nós interiorizamos o lobby dos automóveis. Qualquer discussão sobre o limite de velocidade é vista como um ataque à indústria automóvel, que todos continuam a pensar que é a espinha dorsal da indústria alemã e que, se entrar em declínio, ficamos todos na miséria. É por isso que a Alemanha tem tanta dificuldade em pôr limites aos automóveis. O que tem funcionado são as zonas de baixa emissão. O centro de Berlim está interdito aos veículos a gasóleo sem filtro de partículas. Na Bélgica, há cidades que querem proibir os carros a gasóleo até 2030. Já Londres alargou a sua zona de emissões ultrabaixas a cerca de 1.500 km². No entanto, os veículos pesados de mercadorias estão frequentemente isentos destas zonas, apesar de poluírem muito. O camionista Eric Schulz está a fazer o que pode para reduzir o consumo de combustível do seu caminhão. Acima de tudo, é para o bem do ambiente. Por que desperdiçar recursos quando é possível utilizar menos combustível no mesmo percurso? Eric está numa formação de eficiência com recurso a um simulador. Se ele travar demasiado bruscamente, por exemplo, o percurso fica vermelho. Se tiver uma redução prudente, fica branco ou verde. Várias empresas de transportes exigem que os seus motoristas treinem nestes simuladores. Para além de reduzir o consumo de combustível do caminhão, diminui as emissões. Ganharíamos ainda mais se passássemos finalmente do gasóleo para a eletricidade ou para as pilhas de combustível e sistemas de veículos movidos a hidrogênio. Iríamos mais longe. Algumas regiões da Alemanha estão a considerar a eletrificação de estradas para reduzir as emissões dos caminhões, à semelhança do que acontece com as linhas de comboio elétricas. Por enquanto, o transporte por via aquática representa apenas 0,7% do volume diário de encomendas da DHL. Mas a gigante de logística diz que está a planear introduzir um barco maior em Berlim. Penso que existe um grande potencial. Um barco pode substituir 2 caminhões. Isso é definitivamente uma vantagem. O processo de descarga na doca demora alguns minutos. As encomendas são depois carregadas em veículos elétricos para continuarem a viagem até ao destino final, numa visão silenciosa de como as entregas poderão ser no futuro. Quase a terminar, apresento-vos 3 heróis do clima. Vivem em continentes diferentes, mas têm um objetivo comum: alertar para os perigos do calor extremo e encontrar formas de o combater. Conhecidos como agentes do calor, integram um grupo que trabalha em parceria com a ONU e juntam-se às autoridades locais para encontrar formas de nos mantermos frescos. As ondas de calor afetam o nosso corpo e os ecossistemas. São fenômenos meteorológicos perigosos que podem matar. Esta é a primeira agente do calor da Europa. A sua tarefa é encontrar formas de proteger os cidadãos contra os efeitos perigosos da subida das temperaturas. À medida que o clima aquece, as cidades estão a nomear pessoas como ela para limitar os perigos. Falamos com 3 agentes para saber o que podemos fazer para nos protegermos. Comecei a pensar no que tenho de fazer em 3 pilares. O primeiro tem a ver com a sensibilização. Muitos de nós não estamos conscientes dos perigos do calor, que é um verdadeiro assassino silencioso. Não vemos os seus efeitos da mesma forma que assistimos à destruição trazida pelas catástrofes naturais. Mas o calor extremo mata 500 mil de pessoas no mundo todos os anos.
mais do que todas as outras catástrofes naturais juntas. E o problema está a agravar-se, especialmente nas cidades que estão a aquecer ao dobro da taxa média global. Em 2100, as cidades de todo o mundo poderiam aquecer mais 4,4 graus Celsius em média. Mas qual é a melhor maneira de estes agentes fazerem soar o alarme? Uma das coisas que foi feita para aumentar a consciencialização e que eu penso que é importante é que este ano classificamos as zonas de calor pela primeira vez em Atenas. É um projeto piloto que foi iniciado em Sevilha, em Espanha, em Atenas, na Grécia, e será adotado em breve por outras cidades. Caracteriza as ondas de calor com base no seu efeito na saúde humana. A ideia é ajudar as pessoas a prepararem-se para o fenômeno. A cidade de Atenas até desenvolveu um aplicativo do calor extremo. Temos uma aplicação chamada Extrema Global, que lhe mostra o seu risco personalizado, dependendo de onde se encontra na cidade e a sua idade e sexo e doenças prévias. E também lhe diz no mapa onde se deve abrigar. Num esforço semelhante, a primeira oficial de aquecimento em África está a criar um mapa de aquecimento em Freetown. O que estamos a tentar fazer é compreender onde estão os pontos quentes e as ilhas de calor para melhor planear e priorizar os recursos. Os recursos na Serra Leoa são limitados, por isso Eugenia Cargbo quer ajudar primeiro as pessoas mais vulneráveis. Isto inclui as vendedeiras que estão expostas ao sol quando vendem os seus produtos em mercados não cobertos. O que fizemos foi trabalhar em conjunto com essas mulheres e conceber um projeto a que chamamos Projeto de Cobertura de Sombras do Mercado. Utilizamos material que reflete o calor para fornecer sombra a estas mulheres. Entretanto, Freetown está atualmente a limpar locais de lixo e a convertê-los em jardins públicos seguros e frescos. Estão também a plantar 1 milhão de árvores em toda a cidade. Santiago do Chile está a adotar uma abordagem semelhante. Acabamos de financiar um programa florestal urbano no valor de $2 milhões. É uma iniciativa ambiciosa que visa fornecer 30 mil árvores à cidade. É um projeto pioneiro. As árvores fornecem sombra e refletem os raios solares. Também ajudam a baixar a temperatura do ar, essencialmente através da transpiração. Absorvem água do solo que depois volta a ser colocada no ar, através de um processo chamado evapotranspiração. Mas não são a única forma de vegetação que pode arrefecer o ar. Em locais onde não há espaço suficiente para árvores, as ruas e telhados também podem ser verdejantes. Cidades de todo o mundo começaram a incorporar telhados verdes ou paredes vivas na sua arquitetura. Santiago do Chile procura fazer o mesmo. A utilização de materiais naturais que reflitam luz solar é uma ideia. Outra é voltar a utilizar materiais de cor clara para o exterior dos edifícios, das paredes ou telhados, algo que o sul da Europa tem vindo a fazer. É claro que as alterações climáticas causadas pelas emissões de carbono são um verdadeiro motor do calor extremo. Temos de reduzir drasticamente estes poluentes para travar o aquecimento global. É por isso que estamos a abordar o problema, para nos prepararmos para o futuro. Sabemos que a preparação leva tempo e não precisamos de esperar um desastre ou uma onda de calor para nos prepararmos para isso. Nos últimos meses registraram-se temperaturas recordes. Se a tendência se mantém, vamos ouvir falar muito mais dos agentes do calor no futuro. Uma medida que podemos tomar para travar as alterações climáticas é tornar a mobilidade mais limpa. Sou Dália Langa a despedir-me a partir de Maputo. Voltamos para a semana com mais um programa. Até lá, pode sempre encontrar-nos online e nas redes sociais. E na próxima semana...
Depois de várias inundações durante as estações chuvosas, um bairro da capital da Costa do Marfim criou uma brigada de saneamento. O grupo voluntário construiu um canal de escoamento para os esgotos e também recolhe o lixo. E na Somália, a população atingida pela seca está de olho no mar e no sol, para conseguir a tão preciosa água potável. Vamos conhecer a empresa que utiliza a energia solar para reduzir os custos da água potável. Até a próxima!